pênis, ao longo da vida, a tendência é ele diminuir de tamanho. Uma vez um paciente chegou no consultório e fez a seguinte pergunta: Dr. Paulo, pênis diminui de tamanho? Eu falei sim. Ele falou: graças a Deus. Pela primeira vez eu vi essa história, graças a Deus. Eu falei: mas me estranha o graças a Deus. Ele falou: eu vou te explicar. Eu comentei isso e a pessoa me disse que eu devia estar ficando louco. E quando você me falou que pode diminuir, eu percebi que eu não estava louco. Ou seja, pênis pode diminuir de tamanho ao longo da vida. E a explicação é a membrana que reveste os corpos cavernosos, chamada túnica. Quando é pressurizada, essa membrana ela tem uma elasticidade de constituição do pênis, na formação do pênis. Essa membrana é essa elasticidade máxima. Ao longo da vida, por formações de fibrose, de perda de elasticidade ao longo dessa membrana, ela vai diminuindo o tamanho. Então, pressurizando o cilindro, que é um cilindro hidráulico, ele não chega mais onde ele chegava, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Como prevenir a diminuição do tamanho do pênis? É prevenir fibroses. Como prevenir fibroses? Evitar forçar o pênis ereto, seja debaixo de uma roupa. Evitar numa relação que ele escape e tenha um impacto com ele ereto. Ou seja, o pênis é vulnerável a desenvolver fibroses e consequente diminuição do seu tamanho quando forma-se fibrose. E o que faz o pênis ficar vulnerável a traumas? Toda e qualquer condição que force o pênis ereto, seja essa condição sexual, no ato sexual ou fora do ato sexual, desde que force o pênis ereto, o que desencadeia a formação de fibrose. A diminuição do pênis pode ser comprovada pelo próprio paciente, avaliando o pênis em ereção máxima. Muitos pacientes têm uma referência com a mão, com o umbigo, cada um usa uma referência para tamanho de pênis. Se aquela referência que ele sempre teve não está atingindo aquele tamanho, esse pênis diminuiu de tamanho, ou seja, formou fibrose. Agora, no consultório, quando eu vou examiná-lo, que eu vou palpar, eu vou induzir uma ereção, vou fazer uma ultrassonografia, é possível se detectar a fibrose do ponto de vista médico e detectar a extensão da mesma e, junto com o paciente, avaliar a perda. Ou seja, você pode ter essa avaliação própria pelas referências que você tem. E eu, como médico, detectando-se as fibroses, eu vou saber que teve fibrose e certamente teve a diminuição do tamanho do pênis. Eu vou explicar como funciona a análise médica e funcional do pênis com a hipótese de ter fibroses e avaliar a extensão da fibrose. O paciente é examinado após uma história clínica dos sintomas, quando iniciou a curvatura, quando iniciou a perda de tamanho, se é que ele tem essa idade temporal bem precisa. Avaliar se essa condição da deformidade do pênis estabilizou, ou seja, em ereção máxima, a deformidade se está estável nos últimos 3 ou eventualmente 6 meses, que define estabilidade da fibrose. Então a história clínica com o paciente já é um começo de avaliação. E saber se essa condição alterou a parte funcional, ou seja, a penetração, no movimento não escapar, ou a dificuldade de ter ou de manter uma ereção até finalizar com o orgasmo e ejaculação. De acordo com essa análise de história clínica, o paciente vai se deitar na maca e eu vou avaliar o pênis esticado, palpando em toda a sua extensão, em todos os lados, para se detectar a presença de formações que são nódulos, placas, espessamentos, que onde formou a fibrose, no geral, gera um nódulo, uma fibrose, uma placa. Isso é avaliado com o pênis flácido.
Após essa avaliação, induz-se uma ereção com medicamento, onde o pênis vai desenvolver uma ereção de forma involuntária, porque esses medicamentos permitem a ereção de forma involuntária, e eu vou avaliar em ereção o quanto deformou, o quanto afinou, o quanto diminuiu de tamanho, conversando com o paciente, e vou avaliar através da ultrassonografia. O que a ultrassonografia pode colaborar como exame, além de todos que eu já fiz? Ela medir os fluxos sanguíneos a cada batimento do coração, avaliar a extensão da fibrose e se essa fibrose ficou só na capa ou se ela estendeu para dentro do corpo cavernoso, que é a fibrose que fica só na periferia, a fibrose que se estende para dentro da esponja, atrapalhando o enchimento e a firmeza vertical. Então a ultrassonografia é um método auxiliar à história clínica, ao exame físico eliflácido, ao exame físico ereto. A ultrassonografia vai me trazer informações dos fluxos sanguíneos dentro do pênis, extensão da fibrose, penetração da fibrose no interior dos corpos cavernosos. Feito tudo isso, eu vou avaliar a parte funcional. Como? Pressionando-se a base, deixando o pênis bem ereto, eu vou palpar a rigidez axial. Vou simular se houvesse uma boa pressão dentro do cilindro, se ele firma. Se avaliando com boa pressão dentro do cilindro, a rigidez axial e esse pênis flamba, necessariamente o tratamento vai ser cirúrgico. Por quê? Por mais que eu dê um aumento de pressão dentro do cilindro com medicações que permitem isso, melhorando a pressão intracavernosa, que a gente chama, se eu já fiz o teste e melhorando, dando uma boa pressão, ele não firma, eu sei que esses remédios não vão ser suficientes para resolver a perda de firmeza, o que determina a indicação do tratamento cirúrgico. O que vocês puderam observar, que para definir se o seu caso é clínico ou cirúrgico, com todo essa avaliação, com essas peças de informações que vão compor como se fosse um dominó ou um quebra-cabeças, eu vou chegar num diagnóstico de certeza e de uma conduta, a melhor conduta para o seu caso. Os tratamentos indicados para a diminuição do pênis, ele pode ser clínico, quando há a possibilidade de permitir um aumento de pressão dentro do pênis e se esse aumento de pressão garantir uma boa firmeza, uma boa rigidez vertical. Isso eu faço e detecto essa possibilidade durante o exame na ereção induzida e no exame funcional. Caso isso seja possível, eu vou tratar e dar uma condição ainda de boa funcionalidade ao pênis, só que eu não vou recuperar o tamanho nessa fase. Por quê? Para recuperar o tamanho do pênis, um pênis que diminuiu em maior ou menor quantidade, eu vou conseguir oferecer essa recuperação do tamanho quando houver indicação cirúrgica. Porque na cirurgia eu vou fazer essa membrana que perdeu elasticidade recuperar essa elasticidade. Então é possível na cirurgia, só na espessura dessa membrana, que é bem fininha, tem 1 milímetro de espessura, eu vou fazendo múltiplas incisões de relaxamento e essa membrana ela vai recuperar a sua elasticidade até o limite do possível. Qual é o limite do possível na recuperação do tamanho do pênis? O quanto os nervos que passam por sobre essa membrana e que garantem a sensibilidade da ponta do pênis, da glande do pênis, esticam. Então, essa membrana é possível esticar até o limite do possível dos nervos, do quanto o nervo estica. É isso que vai determinar o quanto é possível recuperar o tamanho que será determinado pelo quanto os nervos irão esticar. Com o implante da prótese peniana, por si só, somente o implante,
não vai conseguir aumentar o tamanho do pênis. Por quê? Quando há indicação de um implante de uma prótese de pênis, seja ela maleável, seja ela hidráulica, a indicação é para oferecer um complemento de rigidez vertical. Essa é a indicação do implante. Se o pênis ao longo da vida, e na grande maioria das vezes, por idade, por diabetes, por cirurgia da próstata, várias condições que levam à perda de elasticidade dessa membrana, quando eu for fazer o implante, na grande maioria das vezes, o pênis estará menor do que sempre foi. Então, se eu fizer um implante unicamente para dar o complemento de rigidez vertical num pênis menor, o pênis vai ficar menor. E para evitar a surpresa de o paciente ter feito um implante e falar: doutor, meu pênis ficou muito menor. Ele não ficou menor pelo implante, ele ficou menor pelas fibroses. Então, o que é importante? Todo e qualquer paciente que passou a ter indicação de um implante de uma prótese peniana, ele precisa ser avaliado, analisado minuciosamente, em conjunto com o paciente, se o pênis diminuiu de tamanho. Se ele diminuiu de tamanho, o caso não é só para implante, é para a reconstrução dessa membrana, para permitir ela esticar. E para isso existe as incisões de relaxamento que vão permitir o implante, essa membrana esticar, alongar e alargar. Então eu vou conseguir restaurar tamanho e calibre e faço o implante no mesmo ato do restauro do tamanho e calibre. E outra evolução técnica de fazer um implante para oferecer o complemento de firmeza vertical, preservando ao máximo os corpos cavernosos. O que são os corpos cavernosos? É aquele enchimento, aquela esponja que fica dentro da estrutura do pênis. Essa esponja, habitualmente, para se fazer o implante, pode-se usar dilatadores que poderão destruir essa esponja. É possível, no mesmo ato do alongamento e alargamento, apenas afastar essa membrana, apenas descolar essa esponja para ela baixar, e eu vou fazer um implante periférico, preservando o máximo a funcionalidade da esponja. Mesmo tendo indicação do implante para oferecer resistência vertical, faz sentido preservar o máximo dos corpos cavernosos, para manter um melhor de enchimento residual mediante estímulo. Por que isso é importante? Importante para o aquecimento do pênis. O que esquenta o pênis é o sangue. O que faz injetar sangue dentro do pênis é a erotização, desde que nós preservemos ao máximo essa esponja, chamada corpus cavernoso. Eu recomendo e sugiro que, perante qualquer dificuldade, procure um urologista. Não tenha vergonha. A saúde sexual é parte fundamental da integridade física, psíquica e social. Não deixe ela te abalar, não deixe ela te deprimir. Viva e procure a felicidade. Às vezes ela está mais perto do que você imagina. Mas não fique com vergonha. Nós, urologistas, estamos capacitados para poder ajudá-lo. Conte conosco.